Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu quero tratar de 3 assuntos com vocês, falar um pouquinho de Liga da Justiça versus Vingadores e a possível volta desse material às bancas. Vou comentar também uma leitura que eu fiz essa semana sobre Zagor, aí o envio do meu amigo Rafael, e também quero comentar a minissérie que vai ganhar uma versão encadernada, Procurado, do Mark Millar. Mais detalhes depois da vinheta. Essa semana eu recebi um material muito interessante aqui em casa. Eu recebi o Zagor, né? Origens 1 e 2. É uma minissérie que foi lançada pela editora Mitos. Se eu não me engano, isso aqui saiu em 2020. Eu sei que chegou em minhas mãos via o Rafael lá do canal Multiverso 38. Foi um presente dele, a gente fez uma live recentemente. E olha que material interessantíssimo para quem conhece pouco de Bonelli, para quem conhece pouco da escola italiana de quadrinhos, como eu, que venho agora aí fazendo as minhas primeiras incursões. Essa é uma história que apresenta muito bem a origem do personagem, uma dinâmica muito próxima do que a gente conhece como Velho Oeste, só que muito mais bem desenvolvido, sem pressa, com uma temática ligeiramente puxada ali para o adulto, né? Sem, vamos dizer assim, concessões. Então é uma leitura realmente para um público um pouco mais maduro, tem todo um embasamento histórico. Eu realmente me senti assim, ao mesmo tempo assistindo um filme de época, mas também revisitando alguns episódios históricos da época da colonização da expansão americana lá no norte, né? Da expansão ali da civilização que viria a ser os Estados Unidos da América, e como isso gerou uma série de conflitos sociais, uma série de conflitos interraciais entre os povos originários e os europeus que chegavam ali para colonizar. Claro que aqui a gente já vê um estágio muito mais avançado de sociedade, não é bem os colonizadores, mas seus descendentes. Zagor 1 e 2, eles traçam um panorama mais geral da origem, de como o personagem acabou deixando de ser um menino órfão para se tornar um herói defensor ali da região de Darkwood. Foi uma leitura que me surpreendeu positivamente, né? Com certeza vou buscar outros materiais do personagem. Já vem se tornando aí um dos meus queridinhos neste ano de 2022. Quero agradecer muito ao Rafael por essa leitura tão interessante e bem bacana. Zagor Origens, se tiver a oportunidade de conhecer esse material, a dinâmica, a transição, o desenvolvimento da história foram os elementos assim que mais se destacaram para mim. A preocupação estética em representar os povos originários sem necessariamente recorrer a clichês artísticos. Eu achei tudo muito realmente rico e cada coisa no seu devido lugar. Tem ali a dose certa de ficção, de magia, mas o pé no real é o que realmente me prendeu nesta narrativa. Muito boa. Zagor Origens. Para continuar o nosso vídeo, eu queria falar de uma das lendas dos quadrinhos, George Pérez. George Pérez é, entre outras coisas, o artista responsável por Liga da Justiça versus Vingadores. A essa altura você já sabe, foi amplamente divulgado. George Pérez tem um problema de saúde muito grave e ele está fazendo um tratamento paliativo, né, para enfrentar esse problema, uma vez que ele tem aí um pouco de tempo ainda de vida, mas ele está, de certa forma, lutando para que esse final de vida dele não seja melancólico e seja o mais próximo possível dos fãs e dos quadrinhos, tudo que ele gosta, né, da família dele e tudo mais. Hoje saiu uma notícia de que tanto Marvel quanto DC chegaram a um acordo para que esse material fosse republicado para apoiar uma iniciativa
que era capitaneada lá pelo Jorge Pérez, um projeto dele para apoiar artistas, né, que estavam em dificuldades. E a informação ainda é muito vaga, mas parece que serão apenas 7 mil unidades dessa HQ compilada em um encadernado e que será lançada nos Estados Unidos, o que alimenta a expectativa. Ainda não se sabe, né? Ainda não houve nenhum pronunciamento oficial desse material ser relançado aqui no Brasil, mas eu ficaria muito feliz que fosse, não só para esse fundo, porque isso aqui sendo lançado provavelmente vai vender muito bem, mas para que outras pessoas tivessem acesso a uma das melhores obras dos anos 90, né? Se não uma das melhores obras, assim, no aprofundamento, na proposição de inovação, mas a gente tem a realização do sonho de muitos fãs, que era ver essas duas equipes juntas, e também algo que foi um marco ali na indústria dos quadrinhos, né? Liga da Justiça vs Vingadores foi essa minissérie aqui em 4 partes, eu consegui depois de muito tempo fazer a aquisição. É um material que hoje você olha para comprar, tá muito difícil de encontrar, e quem tem para vender pede muito caro, então seria muito interessante se a gente tivesse esse material sendo relançado aqui no Brasil. Inclusive eu desejo que, se acontecer, que ocorra de uma forma, em um formato acessível. Acho pouco provável, mas tenho fé na humanidade. Quem sabe a gente tem esse material aí em formato acessível para mais pessoas conhecerem o trabalho do Jorge Pérez, que não se resume apenas a Liga versus Vingadores, né? Existem outros materiais que podem ser relançados aí pela editora Panini, que viriam muito bem a calhar. Crise nas Infinitas Terras, eu acredito que é questão de tempo, né? Esse material ganhar aí uma nova edição. Isso aqui é a saga talvez mais importante dentro do cânone cronológico da DC. Foi um trabalho do Jorge Pérez com Marv Wolfman e que redefiniu os rumos da editora, né? Eu tenho essa edição que foi lançada lá em 2002, 2003, é uma edição que na época custou R$14, impensável nos dias de hoje, né? Essa edição encadernada é de 2003, tá? Então ela está quase completando aí 20 anos, mas a Panini já lançou isso aqui em capa dura, a Eagle Moss também, e a Salvat também tem um material do Jorge Pérez muito interessante, que é a trilogia com esses 3 encadernados, né? Eu tô só com o volume 1, reunindo a última passagem dele pelos Vingadores, uma fase onde ele, junto com o Kurt Busiek, reproduziram ali as histórias, os momentos, a proposta mais clássica da equipe da Marvel, né? Resgatou vilões conhecidos, recuperou a relevância de alguns Vingadores que estavam vindo ali do Heróis Renascem meio abalado, reestruturou a equipe, devolveu, né, os Vingadores ali uma certa aura de uma das principais equipes do universo Marvel. Ainda não era a revolução que o MCU traria para o cinema, por exemplo, mas foi com certeza um momento que despertou a atenção de muita gente a voltar a ler o título dos Vingadores. Eu lembro que quando a Abril lançou isso daqui no Brasil, saiu naquela Grandes Heróis Marvel, né? E era uma capa belíssima, essa capa dos Vingadores do Jorge Pérez. Eu lembro muito bem deste material quando foi lançado aqui ainda em formatinho. Este encadernado, além do material do Jorge Pérez, tem outras edições para cobrir, assim, vamos dizer, a fase inteira, porque tinha alguns crossovers, né, com o título do Capitão América. Então a gente vai ter aqui edições também do Capitão América, que eu acho que é do Mark Waid, e também do Homem de Ferro, desenhado aqui pelo Carlos Pacheco, e a Capitã Marvel, né? Capitã Marvel antes da sua transformação na Capitã Marvel como a gente conhece hoje. Mas o grosso, com certeza, é o material, o grosso e o que vale a pena nesse encadernado é o material do Jorge Pérez em um dos melhores arcos dos Vingadores. Isso está disponível, acho que ainda no site da Salvat, e a gente fica aí na torcida, não só para que o Jorge Pérez fique bem dentro do possível, mas que a gente consiga aí ter acesso às suas obras de forma
mais popular, mais justa e mais acessível possível. Comenta aí se você tem Liga da Justiça vs Vingadores, se você tem alguma coisa do George Pérez na sua biblioteca, na sua estante, ou o que você gostaria de ter, e se Liga da Justiça vs Vingadores é um sonho de consumo seu, como é de outros colecionadores que eu conheço bem. Para concluir este vídeo com diversos temas, eu peguei aqui a minissérie Procurado, lançada lá no distante ano também de 2000 e alguma coisa. Essa minissérie saiu pela Mitos, né? E era um trabalho do Mark Millar que vinha fazendo muito barulho na época. O Millar, junto com o J.J. Jones, estavam ali entregando uma minissérie adulta, né? Uma minissérie que propunha um papel, a revisão do papel do super-herói, era praticamente um Watchmen do início dos anos 2000. Pelo menos era para um público maior de 16 anos. O que a gente tem aqui? A gente tem a história de um filho de super vilão que é um coitadão e que de repente o seu pai morre e ele é recrutado para ocupar o papel do pai, que era um dos super vilões mais poderosos do mundo. No entanto, ele descobre que heróis e vilões travaram uma guerra e a humanidade já não lembra mais de super-heróis. Com isso, o jovem, que eu nem lembro o nome, era Wilson? Como que era o nome dele, cara? Ele é Wesley. E tem filme isso daqui com a Angelina Jolie. O Wesley começa a passar por um treinamento rigoroso para virar ali um assassino, um serial killer. E ele tem a sua vida completamente transformada. A minissérie, quando foi lançada, fez um barulho gigantesco. Eu vi o maior... Hoje a galera chama de hype, mas na época era um oba-oba mesmo. O pessoal curtia demais. Esse material saiu então aqui pela Mitos. É uma HQ lendária, porque sumiu, né? Não chegava no Brasil inteiro, era muito difícil, enfim. Quando eu consegui comprar, saiu uma versão encadernada também, que eu nunca vi nas bancas, nem em livrarias para comprar. Nunca vi a versão encadernada. E agora me parece que a Panini vai republicar esse material em uma edição única em capa dura. O preço eu não tenho aqui de cabeça, mas é mais ou menos uns 60 e poucos reais. O que eu posso dizer sobre Procurado, na época que foi lançado, foi uma edição realmente diferente, inovadora, ousada e com um final ali um tanto quanto polêmico. Hoje não choca ninguém, depois de The Boys, dos heróis serem tão descaracterizados da sua aura de super-heróis e mais aproximados cada vez mais do anti-herói, Procurado é só mais um na multidão. Se você ficou curioso e tiver interesse, esse material com certeza vai ser divulgado aí no lançamento que deve acontecer entre esse mês e o mês que vem. No entanto, eu indico que você primeiro dê uma procurada em sebos e livrarias de materiais usados antes de investir num capa dura, porque pode ser que você se aventure e não goste tanto. Esse vídeo foi pra gente falar do que a gente gosta mais aqui no canal, falar de gibi, afinal esse é o assunto aqui do canal. Um forte abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.